Buenos dias, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Já estamos aqui de novo, Giovana de Pijama, com um tópico super pertinente, com uma pessoa que tem uma bagagem super surpreendente de superação e de ajuda também ao próximo nessa terra que, se a gente não se ajuda, a gente não sai do lugar. Hoje eu vou conversar com a Cíntia. Giovana de pijama, lá, Giovana de pijama, lá, de pijama. Giovana, entrevista é muita história pra contar. De pijama. Engajando, engajado, eu engajei o engajar. De pijama. Na piscina, na cozinha ou na sala de estar. De pijama. Lugar de conversa boa em qualquer lugar. Sendo que certo pra usar. Vai, Giovana! Seja bem-vinda, Cíntia, antes de mais nada. Vou pedir para você se apresentar. Tá. Veio de onde? Do Brasil? Quanto tempo está aqui? Bom, eu sou Cíntia, eu sou de Belo Horizonte e vim para cá com a minha família 5 anos atrás. Então tem meu esposo, mais 2 filhos. E a gente veio nessa fase de desafio, né? Que as crianças precisam se adaptarem à escola. E nós chegamos no Oregon, porque o trabalho do meu esposo é lá. Ainda é, ele trabalha aqui na Flórida, mas ele ainda se remete o escritório da empresa fica no Oregon ainda. E a gente se mudou para cá. Como ele ficou trabalhando virtual, a gente se mudou para a Flórida, porque nós somos brasileiros e precisamos desse clima mais quente. Melhor. E aqui também tem muito mais brasileiros, então é muito mais agradável pra gente se relacionar também. Como a gente sempre brinca, né? Orlando é a melhor cidade do Brasil para se viver. E a Cíntia, nesse processo de estar aqui, ela acabou entrando num programa muito bacana. Só um minutinho. Esse barulho não vai? Vai, O Di. O tic-tic-tic. Eu olhei 2 vezes. Eu costumo brincar que Orlando é o melhor lugar do Brasil para se viver, né? A gente sempre fala isso e é. É verdade, é verdade. Aqui é ótimo, a gente se sente acolhido, se sente bem-vindo, porque todo lugar que a gente vai tem muitos brasileiros e a gente se sente em casa. O clima também é super acolhedor, muito parecido com o nosso. Então a gente se sente muito bem. No Oregon, você ficou quanto tempo no Oregon? 2 anos. 2 anos. Lá é muito bonito, a gente sente muita gratidão por ter chegado lá, por ter, né, nós fomos acolhidos por lá. Mas é muito frio, chove quase todos os dias. Você fica semanas sem ver o sol, sem ver a lua. É tão difícil ver uma lua. Não. A gente que é brasileira, a gente precisa dessa energia, né? Meu Deus, o que seria de mim sem o meu amigo sol e minha querida lua todos os dias e todas as noites nessa terra? Conta então, você chegou, foi pro Oregon, teu marido ainda trabalha lá, mas trabalha remoto. Sim. Trabalha como TI, ele trabalha de casa aqui, mas para uma companhia do Oregon. Isso. E o que a Cíntia faz, eu achei muito interessante, porque é tanta gente chegando, e como a gente sempre fala, é tanta gente chegando, muitas vezes totalmente perdido, e a Cíntia, ela faz um auxílio para as famílias que chegam. Cíntia, eu gostaria que você explicasse e daí eu vou puxando os tópicos. Pode ser assim? Não tem problema para você? Não, de jeito nenhum. Primeiro, assim, meu sonho sempre foi trabalhar numa escola infantil. Eu sempre quis trabalhar com criança. Era uma vontade antiga e eu nunca tinha tido essa oportunidade. E aí, depois que eu cheguei e passei pela adaptação dos meus filhos aqui... Quantos anos tem teus filhos hoje? Hoje, 13 e 11. Então, quando você chega com criança pequena, né, que eles precisam se adaptar... Os meus filhos foram alfabetizados em português, então eles chegaram aqui lendo em português. E eu acho que isso talvez seja um ponto dificultador, porque eles já sabiam ler, já sabiam escrever num outro idioma, e aí começar esse processo novamente é muito difícil. E eles fizeram a adaptação durante a pandemia, então eu vi eles se adaptando, eu estava com eles dentro de casa com as aulas virtuais,
E eu vi o tanto que isso foi sofrido pra Isso eles. lá no Oregon Lá ou já no aqui? Oregon. Lá no Oregon ainda. Eles ok. demoraram 3 anos para se sentirem seguros com o idioma. Então, quando eu vi que existia, lá no Oregon não tem essa função específica para a língua na escola. Tem o ESOL, o programa, mas não tem uma pessoa que fala espanhol, uma pessoa que fala português, voltado, exclusivo para atender essas crianças. Então eles lá no Oregon, eles basicamente só estudaram online. Não, quando a gente chegou, os 6 primeiros meses foram online, depois eles foram para a escola presencial. E aí eles recebiam ajuda do programa ESOL, mas com americanos. Para a gente deixar bem claro e para que vocês em casa entendam, Cíntia, explica exatamente o que é o ESOL. O ESOL, ele é um programa voltado para todos os imigrantes. Então, qualquer pessoa que não tem o inglês como a sua primeira língua, todo mundo que em casa fala outro idioma, ele é qualificado para ser um aluno do programa ESOL. Então, essas crianças, elas têm um prazo de 2 anos, o programa ele tem uma validade, são 2 anos que a criança é assistida nesse programa. Tanto que durante esse período, por exemplo, se a criança for mal em uma prova, num teste, se ela falhar num teste, não tem problema. Eles colocam sobe a nota dela para a média, porque ela é protegida pelo programa. Então é uma coisa muito interessante. A criança, ela tem um tempo para se adaptar. A Cíntia, ela explicou já o que é o ESOL e ela trabalha dentro de uma escola. Ela é funcionária de uma escola daqui, da nossa região, aqui de Lequinona, através o CPS, que é como que a gente explica o CPS? É o gestor, né? É o gestor das escolas. Então, qual é o teu trabalho, Cíntia? O meu trabalho na escola, eu recebo essas crianças, né? Eu sou subordinada à equipe do ESOL, então eu trabalho para o programa ESOL. E eu tenho uma parceira lá que fala espanhol e nós recebemos as crianças. Como a maioria do nosso público que faz parte do programa, né? Que não fala inglês, ou fala espanhol ou fala português, por isso que somos nós duas. Mas nós temos crianças que falam chinês, nós temos crianças russas, nós temos crianças do Egito, são várias nacionalidades diferentes. E todas elas nós assistimos. Chega a ser até engraçado quando a gente tem uma criança chinesa que acabou de chegar, igual aconteceu esse ano, e é difícil da gente se comunicar, porque é um processo, né? É um processo longo. E para os chineses, no caso, para os italianos, vamos colocar, ou russos, não tem esse respaldo que tem para os brasileiros e hispanos. Então, vocês com o português e espanhol acabam tendo que respaldar também um mandarim, por exemplo. Exatamente. Uma coisa muito bonita que a gente tem é um programa de voluntários. Então, por exemplo, o chinês, que é um caso na escola, 2. Então nós temos uma voluntária, as pessoas se oferecem da comunidade e tem pessoas que se dispõem a ir lá uma vez por semana sentar com esses alunos, explicar, conversar, acolher. E o nosso trabalho, os brasileiros são mais fáceis, né? Porque a gente fala o mesmo idioma. Eu acho que o nosso grande papel lá primeiro, a criança precisa se sentir bem-vinda na escola. Ela precisa se sentir acolhida, confortável naquele ambiente. E a meninadinha da escola que você trabalha, qual faixa etária? É elementary school, então eles têm de 6 a 11 anos. Ah, certo. Então você pega a infância ainda das crianças, né? Eles estão desde aprendendo a ler até os primeiros passos rumo à middle school. E como que da onde que você tirou, você já falou que tinha paixão por cuidar de crianças ou ensinar crianças, mas como que você descobriu esse projeto, como que você foi colocada dentro dele? Então, meu contato, ele começou com a escola, com a matrícula dos meus filhos. E aí você começa a fazer parte desse universo, você começa a entender. Eu não trabalhava fora, eu ficava em casa. Então, a minha vida aqui era auxiliar, fazer
essa adaptação deles aqui na escola. E aí eu descobri que tinha essa oportunidade, tinha vaga, o trabalho. E uma coisa que eu estava me sentindo muito incomodada era que eu via os meus filhos que não sabiam nada de inglês aprendendo rápido, meu marido trabalhando fluente e eu dentro de casa, paralisada, estagnada. Teu inglês não era... Meu inglês não era praticado. Ok. Era um inglês de escola que eu tinha aprendido no Brasil e eu com medo de ir pra rua, de tentar falar, de me expressar. Quando tocava o telefone eu queria jogar ele pela janela. Quando tocava a campainha eu tinha medo, eu pedia alguém para atender. E eu falei, gente, eu preciso me adaptar, eu preciso chegar nesse país. Eu não cheguei. E já tinha 2 anos que eu estava aqui e eu não tinha chegado. Então, e aí era perto da minha casa, era no horário de trabalho dos meus filhos, da escola dos meus filhos. Tudo me favorecia. Era uma coisa que eu queria fazer. Tinha umas férias, as férias são grandes, né? As férias não são remuneradas, mas elas são grandes, o que para mim era muito importante, porque eu queria um trabalho que me permitisse ir para o Brasil e ficar lá durante o verão, porque é uma coisa que eu ainda preciso fazer muito. Então eu me candidatei para essa vaga. Foi um processo longo, foi mais de 1 ano. E onde você descobriu a vaga? No site. No próprio site o da site da OCPS. Da OCPS. Isso, tem as carreiras, tem muitas oportunidades de trabalho, muitas. E aí tem oportunidades só para o verão, eles fora o verão, né? Você tem a folga do verão, tem para todos os níveis de escolaridade, para todos os níveis de inglês. Se você é fluente, se você é principiante, iniciante, tem todas as oportunidades. E o teu inglês fluiu depois desse trabalho, esse medo que você tinha, depois que você começou a trabalhar, as coisas aconteceram? Tem 1 ano que eu trabalho na escola. 1 ano e alguns meses. Hoje eu sou outra pessoa. Eu falo que eu aprendo muito mais do que os alunos. Muito, mas muito mais. Porque é uma imersão, né? A gente vai para as salas de aula, a gente senta com eles, a gente usa os aplicativos todos de leitura. Então, eu estudo todos os níveis, eu vou do kindergarten ao 5º ano, todas as disciplinas, porque a nossa tarefa principal é visitar as crianças na sala de aula e ajudar no que eles estiverem fazendo. Então, se você chegar e é uma aula de ciências, você tem que estar pronto para a aula de ciências. Se for uma aula de matemática, você tem que estar pronta. E foi por isso que eu quis fazer a prova, para eu me sentir segura para trabalhar. Porque a gente tem a opção, para você se qualificar para a vaga, para essa oportunidade, são 2 opções. Ou você traz o seu diploma do Brasil, um diploma de ensino médio, mas aí você tem que transcrever ele aqui, ou você faz a prova. Então, qualquer pessoa que tem um ensino médio no Brasil pode se candidatar à vaga em escolas e tem na high também ou é só na elementary? Tem todos todas? Níveis, tem todos elementary, níveis. Tem middle e tem high. High school. Tem muitas oportunidades. E no site da OCPS, no mesmo lugar, você pesquisa para todas as escolas. Olha, é uma ótima. Uma galera que chega e fica apreensivo com a língua, né? Quem nunca, né? Quem não passou por isso. É uma oportunidade de estar tendo contato com as crianças, né? Tá vencendo barreiras com eles, porque eles também chegam, né? Com inúmeras barreiras. Muitas. Eles chegam, os 2 desafios que eles enfrentam, os 2 maiores desafios, né? A língua. Porque se pra gente é difícil, imagina pra uma criança. Embora a gente tenha mais medo, a gente tem vergonha, o adulto é cheio de neuras, a criança não, a criança vai. E ela tem a dificuldade de se inserir no grupo, porque a partir do momento que ela não consegue se comunicar, ela não é bem-vinda, ela não tem como ela entrar no grupo se ela não consegue se comunicar. E é esse o papel que a gente tem na escola, de conseguir incluir essas crianças, de sentar ao lado dela. Por exemplo, um texto, uma interpretação de texto. A gente lê o texto junto em inglês, depois a gente explica o texto todo em português, e aí a gente vai para as perguntas, lê as perguntas, explica as perguntas em português e dá a chance para a criança escolher a melhor alternativa. E você está me dizendo que além
das crianças, vocês também atendem as crianças especiais, correto? Não, o paraprofessional, que é o meu cargo na escola, tem várias modalidades, assim. Então, a parte de português e de espanhol é só para o ensino regular. Mas tem o paraprofessional especial, que é próprio para a educação física. Tem um que trabalha só com as crianças especiais. E tem de música, de arte, tem vários tipos. Então não é, eu estava errada, não é. São coisas distintas, mas a escola coloca ajuda também para as crianças especiais, mas não é o que você faz, é isso, né? É isso. As crianças especiais, elas, na verdade, elas têm uma turma separada, elas não ficam com as crianças regulares. A não ser que seja, por exemplo, um déficit de atenção, um TDAH, por exemplo. Aí sim, elas são... Mas, por exemplo, uma criança autista, ela fica num outro grupo. Ela recebe um atendimento especial. Entendi. E, no caso, nessa tua vivência, nesse tempo que você tem trabalhado com isso, qual foi a vivência assim, que mais apertou seu coração? De, não sei, de repente uma criança... eu passei na pele quando a Cléo chegou aqui, a minha menor de 1,83 m hoje, mas ela tinha 6 anos e primeiro dia de aula dela, eu lembro assim que foi... Eu tenho fotinho, acho que eu vou até colocar nesse episódio as fotinhos dela, da gente chegando. Mas, deixando a história da Cléo de lado, que eu acho que eu já contei essa história várias vezes, o que você já pegou na escola, assim, que mais apertou teu coração? Para mim, o que é mais difícil na escola é quando a criança tem dificuldade de aprendizado. Quando a criança tem um déficit de atenção, por exemplo. Isso é o mais difícil. Porque a maioria das crianças, elas aprendem rápido. Elas fluem. Vira a chave rapidinho, rápido, elas se integram rápido, elas aprendem a ler. É muito bonito ver o processo delas. Você se sente dispensável e é muito lindo isso. Eles não precisam mais de você. Mas tem criança que não tem a mesma facilidade e isso é muito mais normal do que a gente imagina. Tem criança que precisa de mais tempo para aprender a ler, para entender as operações básicas de matemática. E isso é frustrante, muitas vezes, porque a criança, ela é estudiosa, ela é esforçada, ela é extremamente dedicada, mas ela não consegue alcançar, sabe? Não alcança a leitura, não flui, a matemática não flui. Então isso é muito difícil. Tem as crianças também que são bagunceiras, principalmente no 5º ano, que não querem aprender naquele momento, que ficam com preguiça. Então, esses, você sabe que eles vão, sabe? Eles vão. Todos vão, mas tem criança que precisa de muito mais tempo. E isso é triste, porque como elas estão protegidas pelo programa, que é uma coisa maravilhosa, porque elas não são punidas, vamos dizer assim, né, por... Tirar uma nota baixa. Por não saberem o idioma. Isso é muito bonito, é muito justo. Elas não sabem o idioma, mas elas, no idioma que elas conhecem, elas vão bem, elas entendem. Mas tem criança que, por outro lado, ela é perdoada, vamos dizer assim, esses 2 anos, mas isso não é bom para ela também. Porque mesmo depois disso, desse tempo, ela ainda precisaria de mais tempo para alcançar. Então você chega assim no 4º, no 5º ano com criança que ainda não é fluente. E você sabe que essa criança está formando, está indo para middle school. E a gente sabe como que é na middle school, que é muito mais difícil. Então, isso para mim é o mais difícil, é o mais desafiador. A gente conversou bastante com o pessoal da high school, mas com o pessoal da middle school a gente não teve a oportunidade de conversar ainda. Mas imigrar é imigrar, né? Independente da idade, sempre vão ter esses pequenos ajustes que têm que ser alinhavados para que a criança possa seguir à frente, né? E
No teu caso, geralmente, pelo óbvio, esses auxílios são para as crianças, né? Mas acontece de vocês acabarem respaldando pais também, Cíntia? Sim, sim. E essa é uma parte que eu adoro também. O que a gente faz com as famílias, nós participamos das reuniões. Então, porque da mesma forma que a criança está se adaptando ao idioma, os pais também. E as crianças vão aprender muito mais rápido que os pais. Então, muitas vezes eles pedem pra gente participar das reuniões e eu adoro quando eu sou convidada. Primeiro porque eu gosto de conhecer as famílias, de conhecer os pais, de pegar o contato, de ter aquele telefone, pra eu mandar uma foto da sala de aula, pra eu contar um caso ou pra gente compartilhar alguma coisa. Ai, meu filho perdeu a blusa de frio, perdeu o casaco, sabe? Esqueceu a garrafa de água. Você pode olhar pra mim. Então, essas coisas eu gosto. Eu acho que eu tô lá dentro. Não custa nada, sabe? Não custa nada eu passar na sala, tem criança que na fase de adaptação chora, chega na escola chorando, a mãe vai embora preocupada. Então eu passo lá na sala, dou uma olhada, vejo se parou de chorar, entro, dou um abraço. Tem criança que tem, por exemplo, tinha um aluno esse ano que tinha uma aula específica que ele não gostava de ir. E aí eu sempre ficava de olho, eu sabia que era o dia da semana e eu ficava de olho porque para falar com ele que ele não estava sozinho. E ele comunicava a respeito disso? Os professores pegaram isso ou você na tua dinâmica conseguiu pegar que naquela aula ele não ia? Legal. Muitas vezes os professores não conseguem pegar porque eles não conseguem comunicar com o aluno ainda. Então aí que está o nosso papel fundamental, porque a gente consegue chegar nesse aluno, a gente fala a mesma língua deles, a gente consegue entender o que ele precisa. E aí ele expôs e eu conversei com o professor da disciplina e, enfim, melhorou, ele conseguiu participar das aulas, ele ficou mais à vontade, ficou mais tranquilo. E eu não sei se a gente pode ficar falando assim de alunos específicos, né? Mas no final, agora que ele já estava adaptado e tudo, todos os dias quando ele descia do ônibus, ele já me abraçava assim, eu levava um abraço assim por trás, tão gostoso, eu falava, nossa, e um sorriso tão lindo. Isso é muito confortador, é muito recompensador, sabe? Você vê aquela criança que por semanas chegou chorando na escola e agora chega tão feliz de estar ali, aprendendo. Isso é maravilhoso. Que legal. O que foi isso? Pegou alguma coisa lá no banheiro. Cíntia, e ainda tem bastante gente chegando? Todos os dias. De todas as etnias? De todas as etnias. Mais hispânicos, mais brasileiros também. E eles chegam sempre, a qualquer época do ano eles chegam. Quando eles chegam, eles fazem um tour na escola. Então normalmente a gente se encontra nos corredores e aí a gente já entende qual que vai ser a criança, qual que é a idade, para qual turma que ela vai. A gente já dá as boas-vindas. E eles amam quando a gente fala português. Quando é brasileiro, eles amam. Eles se sentem muito seguros quando eles escutam alguém falando português na escola. E o que os pais podem fazer para ajudar nesse processo também? O que de ferramenta o condado, chamaria de condado? Ou a escola dá? O CPS, né? O CPS no geral. Oferece. A partir do momento que a criança é matriculada, que ela recebe um login e recebe uma senha, ela tem um mundo de aplicativos para ela utilizar. Um mundo. E ela pode utilizar de casa. Ela pode utilizar de qualquer, do computador, do tablet, do celular, ela pode ter esse acesso. Então as crianças que já estão matriculadas, os pais devem, eu acho, sabe, para contribuir, Gi, é muito importante isso, colocar 20 minutos todos os dias, independente se é época de aula, de férias, 20 minutos de leitura. Tem aplicativo que você vai lendo as letras, por exemplo, para quem ainda não sabe ler, aparece o A, ele te ensina A, e aí você repete o som. O B, qual que é o som do B? Se você falha, aparece uma boca humana te mostrando como ler, como falar aquela palavra. Que precioso isso, muito, né? Muito. E no fim do dia você está aprendendo
assim, você está trabalhando, mas está sendo uma riqueza não só financeira, mas está aprendendo junto, né? Eu falo que hoje eu não trabalho por dinheiro, porque se eu trabalhasse por dinheiro, eu não trabalharia no CPS, nesse cargo não, porque o salário é muito baixo, Mas o aprendizado, o né, aprendizado que você ganha, é enorme, o carinho é enorme. O acolhimento que a gente recebe das crianças é muito gostoso, é um trabalho muito bonito, é muito gratificante, sabe? E definitivamente não é por dinheiro, porque qualquer outra coisa que a gente faça aqui, com certeza a gente ganharia mais. Mas eu penso que a riqueza que você conseguiu adquirir, não só ajudando essas famílias que chegam, essas crianças que chegam, mas conseguindo colocar o teu inglês de uma maneira mais limpa para poder viver, eu acho que só isso já é uma faculdade que você ganhou, né? Sim, muito. Eu, igual eu te falei, eu sou a pessoa que mais ganho nesse trabalho, em todos os aspectos. Tanto o básico, que é o aprender inglês, a fluência, né? Você ouvir diferentes pessoas falando e compreender todas elas. E o carinho que a gente recebe, sabe? Que é muito bom, é muito gostoso. E passou o medo? Passou o medo do inglês? Como é que tá o teu espanhol? Me diga. Passou. O medo teve que passar na marra, não tem jeito, porque se falta uma pessoa na recepção, você é chamada às pressas. E aí o telefone toca na recepção da escola. Como é que você não atende? Vai com medo mesmo, né? Então acaba que passa. Eu tive o privilégio enorme de trabalhar na escola com minha filha estudando lá. Ah, isso não tem preço, né? Foi um presente que eu tive esse ano, de ver ela todos os momentos, cada diplominha que ela recebia, eu estava na sala e por sorte minha, tinha um aprendiz, um latino, a falante da língua espanhola na sala dela, que tinha acabado de chegar. Então eu tinha que ir lá ajudá-lo. E aí eu participava de apresentações deles na sala de aula, desses momentos tão ricos, junto com ela. Então, no fim do dia, Cíntia, foi um belo do negócio para você, né? Porque tinha um certo pânico do inglês, né? Muito. O pânico do telefone, o pânico de sair e não conseguir se comunicar. Você teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de estar perto dos seus filhos, né? De acompanhar a vida letiva dos seus filhos. E o presente maior de todos é poder se comunicar e agora se sentir tranquilo e confortável para poder falar em inglês, hablar em espanhol. E o que mais me fez pensar, que eu não sei, mas eu acho que faz sentido, independente do quão remunerado mas quanta gente que chega e fica nessa situação, quantas mulheres eu conheço em grupos de WhatsApp que só estão querendo falar com os brasileiros porque não conseguem comunicar em inglês. Então, assim, para quem está chegando, para quem está querendo desenvolver o idioma, eu acho que é uma ótima oportunidade, independente do quanto se ganha, né? Eu acho que... O que você me diz? Sim, eu concordo. E tem um outro ponto também. Para nós mulheres, muitas vezes é difícil a gente ir para o trabalho e deixar a casa. Os filhos que vão chegar, os filhos são pequenos, vão chegar... Aqui. Como é que chama? Perdão. Sim, eu concordo muito. É muito isso, sim. E para nós mulheres também é muito difícil às vezes, porque se o seu marido não trabalha em casa, por exemplo, né? A pessoa sai para trabalhar, os seus filhos vão chegar da escola, essa idade escolar, eles chegam, você precisa estar ali para receber. Então, o trabalho na escola, você trabalhar exatamente no período escolar, é um ganho muito grande. E hoje eu brinco muito que quando eu cheguei aqui, eu paguei muitas aulas particulares, né? Para eu aprender inglês, para eu praticar. Depois aí eu tive coragem de fazer o trabalho voluntário na escola.
Então, primeiro eu comecei com um trabalho voluntário, já foi um ganho muito grande para mim eu ter um grande passo, eu ter coragem de ir e me expor e ajudar. E depois, agora eu já recebo para continuar aprendendo. E hoje eu tenho muita tranquilidade, porque eu acho que, embora eu ainda esteja aprendendo, eu acho que a gente nunca para, né? É muito interessante, principalmente a parte de ciências, de estudos sociais. Nossa, o tanto que eu estudei esse ano da história dos Estados Unidos, da história do nosso mundo, é tão bonito, tão rico. Sobre ciências, tanta coisa que a gente vai esquecendo e eu tive a oportunidade de relembrar. E além de eu estar aprendendo muito, hoje eu tenho muita tranquilidade de que eu ajudo muito as crianças também, de que eu contribuo muito para eles. E para mim, cada criança que eu vejo lá, eu acho que como eu passei por esse processo também, com minha filha com 6 anos, meu filho com 8 anos, meu filho nunca gosta que eu falo isso, mas a primeira vez, ele vai me matar, que ele fez uma prova aqui, ele escreveu um palavrão na prova. E a gente foi chamado na escola porque a prova estava em branco com um palavrão. E aí eu fui questioná-lo e ele falou, porque eu não entendi, eu escrevi um palavrão porque eu não entendia nada que estavam me perguntando e ninguém podia me ajudar. Então hoje, quando eu vejo ele já indo para o 8º ano, falando inglês muito melhor do que eu, e quando eu recebo essas crianças na escola, eu até arrepio de falar. Que legal. Eu vejo em cada um deles os meus filhos. Em cada um eu vejo o Rodrigo, eu vejo a Juliana. E eu sei o tanto que eles precisam de mim ali. E o tanto que eu posso fazer por eles. E eu trato cada um deles como eu gostaria que os meus filhos tivessem sido tratados. E como eles foram tratados. Isso todas as mães podem ter certeza, certeza. Eu vejo em cada filho delas lá na escola o meu filho, os meus filhos. E é por isso que eu fico tão preocupada em tirar uma foto e mandar, porque eu falo, gente, eu tô aqui na sala, a mãe tá trabalhando e eu tô vendo o filho dela fazer uma apresentação lá na frente. Eu tiro a foto na hora e mando, várias vezes. Que lindo isso. Isso também chama-se humanidade, né? Cíntia, obrigada. Foi um prazer. Que bom, que delícia, que bom saber que de quando eu cheguei para agora, né, as coisas mudaram tanto. E que bom saber que o CPS, no caso o órgão das escolas aqui, oferecem esse tipo de auxílio e não deixem de ver. Estão chegando, estão precisando do inglês. Vão, nem que sejam de voluntário, assim, para pegar, para começar a se enxergar nessa nova vida, nesse novo idioma. E como a Cíntia falou, demorou 2 anos para ela realmente chegar aqui. Hoje, e uma coisa que me dá uma satisfação enorme, eu já recebi 2 mães esse fim de ano agora me pedindo aula de português. Eu acho um barato, aula de português para os filhos. Porque agora elas já não estão mais preocupadas com o inglês. Elas querem que eles pratiquem o português. E eu sinto uma alegria tão grande, porque nessa pergunta, quem pode dar aula de português para eles? Eu falo, nossa, chegaram. Eu te agradeço muito. Para mim é lindo falar do meu trabalho, é lindo estar aqui. Tô ansiosa para ver o canal voando e eu acho que vai contribuir muito para todo mundo que está aqui e também para as pessoas que pretendem chegar. E é para isso que a gente está aqui, mesmo de pijama, abençoando pessoas. Cíntia, obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Um beijo, gente.